São Mateus, capítulo 5. Vamos mais uma vez fazer a leitura desse texto. Mateus 5, do 1 ao 5. Nós temos então a seguinte escritura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos, sem dúvida nenhuma, e eu acho que isso deveria ser uma certeza para a vida de cada um de nós, é que essas palavras aqui fazem parte de um dos maiores sermões, se não o maior, que Jesus já pregou em todo o seu ministério. Esse é o conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Aqui nesse sermão estão os principais ensinamentos. Aqui nesse sermão está o conjunto dos principais elementos que Jesus utilizou para ensinar o seu povo. Aqui está sendo lançado os verdadeiros fundamentos, os fundamentos mais sólidos, mais firmes, que Jesus pôde lançar para estabelecer o seu reino aqui na terra. E falando em fundamento, Jesus conclui esse sermão falando exatamente sobre isso. Jesus ele traz no final desse sermão uma ilustração sobre duas casas que estão alicerçadas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. É como se Jesus estivesse terminando esse sermão perguntando: onde é que vocês vão construir a vida de vocês depois que tudo que eu ensinei? Vocês vão construir na rocha ou na areia? Vocês vão construir sobre uma base firme ou sobre uma base sem fundamento? É interessante porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos Moisés subir a um monte, ele vai ao Monte Sinai e recebe de Deus as tábuas da lei. Quem lembra dessa passagem? Amém? Moisés sobe lá, recebe as tábuas da lei. Diz a Bíblia que aquelas tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, como o povo deveria viver nesse mundo. Ali estavam ensinamentos, ali estavam leis, ali estavam caminhos direcionados. E é interessante que aqui, no Novo Testamento, é Jesus que sobe ao monte para também ensinar o povo, para também mostrar ao povo ensinamentos, leis, os caminhos a ser seguido. É como se Mateus, ele quisesse nos apresentar um segundo Moisés. É como se Mateus quisesse nos mostrar aqui um Moisés perfeito, um Moisés maior do que o primeiro, um Moisés que veio trazer literalmente o verdadeiro ensino e a verdadeira interpretação do que aquele que recebeu lá no início. Amém? E é mais uma vez do alto de uma montanha, de um monte, que Deus ele fala, que Deus ele ensina e que Deus ele alimenta o seu povo. No Sermão do Monte, Jesus começa falando sobre uma série de bem-aventuranças. Amém, pastor, mas o que é ser bem-aventurado? O que significa essas palavras? E a palavra grega, traduzida por bem-aventurado, é uma palavra chamada makarios, que tem um significado de felicidade plena, que traz para nós um estado e que traz para nós essa ideia de um estado de completa satisfação, que traz para nós uma ideia de contentamento pleno, de realização pessoal, de felicidade plena, uma felicidade que você não consegue, nunca vai alcançar buscando e encontrando nesse mundo, mas é algo que você só encontra em uma pessoa, a gente só encontra em Jesus. Um estado de paz, primeiramente com Deus. E porque a gente tem paz com Deus e a gente alcança isso sendo bem-aventurado e feliz plenamente, a gente consegue ter paz com a gente mesmo.
é algo que ultrapassa os limites das circunstâncias. Essa felicidade é plena porque ela transcende esses nossos altos e baixos da vida. Sabe aquele dia que você amanhece assim, lá para baixo? Mas também tem aquele dia que você amanhece eufórico, feliz, com vontade de fazer as coisas, é ou não é? A gente vive isso. A gente vive nessa constante oscilação de comportamento em meio a que a gente vive, em meio às circunstâncias da vida. E as pessoas vivem buscando outra coisa se não seja isso, gente. Essa felicidade plena. As pessoas vivem buscando constantemente estarem assim realizadas, estarem contentes consigo mesmas e com Deus. Já parou para notar que tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza nessa vida, a gente está buscando felicidade naquilo? A gente está buscando de alguma maneira algum tipo de satisfação para a vida da gente? Tudo que você realiza na vida, você está buscando ser feliz naquilo que você está fazendo. Pode ser um viajante do deserto, pode ser um esquimó lá no Polo Norte, pode ser uma pessoa do campo, pode ser uma pessoa na cidade. Tudo que você faz, seja você quem for, você está buscando felicidade no que você está fazendo. Pode ser até aquele islâmico que se ataca todinho de bomba, não tem? Ele acha que vai ser feliz fazendo aquilo. Ele acha que depois daquilo tem uma coisa muito boa esperando ele. Até aquela pessoa que se droga, ela acha que vai encontrar felicidade fazendo aquilo. Ela acha que vai encontrar satisfação. Até aquela pessoa que está todo final de semana se embriagando, bebendo, ela acha que vai encontrar felicidade naquilo. Sabe qual é o problema, queridos? O problema maior por essa nossa busca de felicidade é porque a gente está buscando a mesma coisa, mas a gente não está buscando no mesmo lugar. Todo mundo está buscando ser feliz, mas a maioria das pessoas está buscando felicidade nos lugares errados, nas coisas erradas, até mesmo em pessoas erradas, mas a busca não deixa de ser uma só, amém? Eu digo a você que está aqui hoje, ninguém nessa vida vai poder encontrar felicidade plena, satisfação, realização, se não buscar Jesus. Ninguém vai encontrar felicidade para a vida sem seguir o que Jesus ensina. Ninguém vai ter essa satisfação, esse contentamento sem viver o que Jesus está mostrando. Tudo fora disso é engano, tudo fora disso é engodo, tudo fora disso é demagogia. Eu queria que você entendesse que felicidade não é um lugar que você vai. Eu queria que você entendesse hoje que felicidade não é uma utopia. Eu queria que você entendesse hoje que felicidade não está nas coisas que vemos. Felicidade também não está em algo que o dinheiro possa comprar. Felicidade é estar em Cristo e ter Cristo em nós. Essas bem-aventuranças, elas nos mostram que também o reino de Deus é algo totalmente diferente dos reinos aqui da terra. Essas bem-aventuranças nos mostram que as coisas no reino de Deus funcionam de maneira diferente, para não dizer contrárias mesmo às coisas desse mundo. O reino de Deus é como se a gente dissesse que é um reino de ponta cabeça, é um reino ao contrário, é um reino totalmente distante desse que você pensa, desse que você imagina ser. O reino dos céus, ele está em completa oposição aos reinos desse mundo. Queridos, os reinos desse mundo são aplaudidos agora, mas vão entrar em colapso logo depois. Os reinos desse mundo, eles estão vivendo os seus maiores auges hoje, mas vão entrar em dificuldade depois. Os reinos desse mundo ostentam suas riquezas hoje, mas ficarão desamparados depois. Os reinos desse mundo erguem hoje as suas bandeiras,
mas serão cobertos de vergonha depois. Eu queria que você entendesse que todos os reinos desse mundo vão passar, mas o reino do Senhor durará eternamente. Sabe o que eu tenho observado? É que as pessoas também, e não deixando de ser, de buscar felicidade, de procurar essa tal felicidade plena, esse contentamento, principalmente nessa semana que a gente está vivendo hoje, uma semana que antecede a eleição. Já parou para observar isso? O quanto as pessoas estão se engajando e buscando e se empenhando por um governo que vai durar 4 anos. O quanto as pessoas estão se gastando e se derramando naquilo por algo que tem prazo de validade, que tem tempo determinado para começar e para terminar. O reino dos céus, ele não tem começo e não tem fim. O Senhor, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. É esse reino que você veio buscar aqui hoje. É por esse reino que você deveria estar se empenhando. É por esse reino que você deveria estar se gastando, correndo atrás todos os dias, e não por algo que vai passar. E não por algo que vai terminar. A gente precisa ter cada vez mais consciência que a gente não vai ser feliz buscando essas coisas. A gente não vai trazer contentamento para a gente nesse tempo, pro aqui, pro agora, não. A gente precisa buscar algo além. A gente precisa buscar algo maior do que isso. E você está aqui hoje para isso. Você veio aqui hoje porque você quer algo a mais do que isso, amém? E eu estou para dizer que Deus está aqui para te dar algo muito maior do que tudo isso. E eu gostaria de começar falando sobre essas 3 primeiras, somente hoje para a gente ter um gostinho, amém? Olha o que a primeira diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para a gente ser feliz, para a gente de fato ser bem-aventurado, a gente precisa entender que nós precisamos ser humildes de espírito. É muito importante a gente entender isso logo em primeiro lugar, e Jesus coloca isso como sendo a primeira. E eu acho que Jesus quis chamar a atenção da gente para isso. Mas o que é que trata, pastor? O que é que me ensina ser humilde de espírito? Em outras traduções, como a tradução que o reverendo Elpidio acabou de ler aqui, vem dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é claro que isso não está ligado, gente, à pobreza financeira, amém? Isso não está ligado à conta bancária, isso não está ligado ao status social, é claro que não. Jesus está falando aqui que pobre de espírito é aquela pessoa que é capaz de olhar para dentro dela mesma. Jesus está falando aqui que ser pobre de espírito é aquela pessoa que tem coragem de olhar para dentro de si mesma e, olhando para dentro de si, reconhecer as suas dificuldades, debilidades, reconhecer que não tem nada de bom dentro de si para entregar, reconhecer a sua fraqueza espiritual, reconhecer as suas deficiências, reconhecer as suas imperfeições na vida. E a gente só vai ser feliz quando a gente alcançar essa pobreza, essa humildade. De olhar para a gente, para dentro de nós mesmos, para dentro da gente, e nos reconhecer cada vez mais incapazes de fazer alguma coisa para Jesus. Cada vez mais incapazes de reconhecer que nada temos, que nada somos. Ao contrário do que a gente vê no mundo hoje, as pessoas estão cada vez mais cheias de si. As pessoas estão cada vez mais autossuficientes, cada vez batendo no peito e dizendo que se bastam, cada vez mais incapazes de abrir mão de qualquer coisa nessa vida. Como eu falei, o reino dos céus é um reino ao contrário, amém? É um reino de ponta cabeça, e Jesus está falando aqui
que você só vai ser feliz se você for pobre de espírito e não autossuficiente. Jesus está falando aqui que quem vai ser feliz não é o arrogante, não é o soberbo. Jesus está falando aqui que vai ser feliz aquele que for humilde. Jesus aqui, ele está exaltando aquilo que o mundo despreza. Jesus está exaltando aquilo que o mundo admira. Está vendo que é o contrário? Está vendo que a roda gira ao contrário? Agora, ser pobre de espírito também não pode ser comparado a uma autoestima achatada, de que a gente só vai estar olhando para dentro de nós mesmos e se auto-vitimizando, achando que a gente não é nada nem ninguém, ó céus, ó terra, ó azar. Não, não é isso. Jesus está afirmando aqui que os que pensam menos de si mesmas vão ser infelizes também. Ser pobre de espírito significa ter uma opinião correta acerca de si mesmo. Nem para cima e nem para baixo. Apenas reconhecendo aquilo que você é de verdade. Porque isso não está ligado a uma falsa humildade. Ser humilde de espírito não é colocar em nós essa autopiedade, essa maquiagem de autopiedade, não. Como tem muita gente hoje que se deprecia e diz assim: pastor, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu não estou valendo nada mesmo, pastor, eu não sou capaz de nada. Mas quando a gente entende que a gente precisa dar uma resposta diferente do que essa, a gente precisa olhar e dizer assim: pastor, eu sei que sozinho eu não consigo, mas se Jesus estiver comigo eu vou além. Se Jesus estiver comigo eu caminho. Se Jesus estiver comigo eu faço. Se Jesus for comigo eu consigo. Porque eu sozinho, pastor, eu não consigo. Essa pessoa entendeu tudo o que é ser humilde de espírito. É deixar-se esvaziar de si mesmo para ser cheio de Deus. Porque enquanto a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver alguma coisa, a gente nunca vai conseguir ser cheio do Senhor. Enquanto a gente não tirar de nós aquilo que a gente precisa tirar, deixar de lado ir aquilo que já não acrescenta, não alimenta, não satisfaz, a gente não vai conseguir nunca ser cheio de Deus. A gente precisa de fato deixar de lado essa falsa humildade para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Em segundo lugar, olha o que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mais uma vez eu queria que você entendesse isso, que é tudo ao contrário. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: felizes os tristes, felizes os que choram. Olha como é interessante a dinâmica do reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, contente mesmo é quem está chorando. Ainda dentro dessa perspectiva de autorreflexão e de olhar para dentro de nós mesmos, os que choram aqui, queridos, são aqueles que tiveram condições de olhar para dentro de si na bem-aventurança passada. Amém? E que ao olharem para dentro de si e não entendendo que dentro delas não existe nada que possa oferecer a Deus, elas choram. Elas choram porque dentro de si não tem nada que vale a pena. Eu vi uma frase essa semana, se não me engano, foi de Billy Graham. E ele dizia assim: o que você vê de bom em mim é Cristo, o que você vê de mal em mim sou eu mesmo. E esse de fato também entendeu tudo. Porque reconhece que o que tem de bom para oferecer é porque Jesus habita em nós. Essas pessoas, queridos, elas choram porque dentro delas, e olhando para dentro de si mesmas, elas não encontram outra coisa que não seja pecado, que não seja a sua ofensa contra Deus, porque pecado é isso. Pecado é uma ofensa contra Deus. Quem lembra da passagem do filho pródigo?
quando ele reconheceu e disse assim: Senhor, pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconhece que o pecado é primeiro uma ofensa a Deus para depois ofender o outro. Os que choram aqui não são apenas os que passam dores. Os que choram aqui não são apenas os que vivem as angústias da vida. Quando Jesus fala aqui dos que choram, Ele está falando dos que choram por causa dos seus pecados. Qual foi a última vez que você olhou para dentro de você mesmo e chorou pelo seu pecado? Se é que isso aconteceu alguma vez na vida. Porque aqueles que compreendem que apesar da busca, aqueles que compreendem que apesar de estar vindo para a igreja todo domingo, de estar trabalhando nos ministérios, de estar engajado numa equipe, apesar de estar dependendo de Deus, de viver em dependência, inevitavelmente vão cair em pecado também, porque a gente é pecador. Essa natureza caída vai nos fazer chorar, essa natureza caída vai nos acompanhar até o dia de Jesus voltar. Aquele que chora é aquele que compreende que a Deus não tem sido devotado toda a sua adoração. É aquele que reconhece, como a gente diz aqui em todo culto, no sumário da lei. Aquele que reconhece que não ama a Deus de todo o seu coração, nem de toda a sua alma e nem de todo o seu entendimento. E é por isso que a gente confessa pecado. Ou seja, nós não temos adorado a Deus da forma como convém que Ele seja adorado. E a gente não faz isso por conta do pecado que existe em nós. É alguém que consegue fazer essa autorreflexão de como está a sua vida diante de Deus. Queridos, haverá um dia em que todos nós nos apresentaremos diante de Deus. Assim diz a palavra. E Ele vai separar os seus rebanhos, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e nesse dia eterno, para os que conseguiram olhar para dentro de si mesmos, para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo, não haverá mais choro. Amém? Esse vai ser o dia em que a gente vai ser consolado. O tempo de chorar é aqui, mas o tempo de ser consolado ainda vai vir. E Deus está preparando isso. Bem-aventurados os que choram, por quê? Porque serão consolados. A Bíblia nos promete, lá em Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas Ele vai enxugar dos olhos a lágrima daqueles que choram pelos seus pecados. Por aqueles que conseguiram olhar para dentro de si, reconhecendo os seus pecados, as suas imperfeições, debilidades. E a terceira bem-aventurança, Jesus ele está dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a ideia aqui de ser manso também está totalmente distante e diferente da ideia que esse mundo prega. Uma vez eu fui falar de ser manso para uma pessoa, e ela respondeu assim para mim: ah, pastor, porque se eu for ser manso, as pessoas vão querer me fazer de besta. As pessoas vão se aproveitar de mim, pastor. As pessoas vão fazer de mim gato-sapato se eu for manso demais. Eu preciso ser forte. Eu preciso estar ali com a minha autoestima lá em cima. E as pessoas confundem muito essa coisa de autoestima e ser manso. É como que um instinto de sobrevivência. Amém? Gente, ser manso é aquele que cada vez mais se submete à vontade do Senhor. Amém? É aquele que deixa ser conduzido pelo Senhor, é aquele que se deixa ser pastoreado pelo Senhor, é aquele que deixa com que o Senhor faça, monte os caminhos para que você ande e você siga neles. Isso é ser manso. O salmista no Salmo 37 diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão nela em paz e abundância. Essa é a herança prometida a Abraão, e está completa a promessa do Senhor
quando aqueles que se herdam a terra. Aquele que se submete ao Senhor e tem a sua vida rendida a Deus, esse vai herdar a terra, mas também vai herdar a paz na vida. É aquele que olhou para dentro de si, é aquele que reconheceu e chorou pelos seus pecados, e a partir de agora ele não tem outra opção que não seja se deixar levar pelo Senhor, aquele que verdadeiramente sabe o caminho que eu devo andar. É isso que Jesus está ensinando aqui. Não é simplesmente alguém que aguenta todas as injustiças calado. Não é alguém que vive se anulando por completo. Mas é alguém que quebra o coração na presença de Deus e deixa com que Deus conduza a vida dele. E deixa com que Deus direcione. E deixa com que Deus guie. O manso precisa entender que ser manso não é ser besta, não. Mas é se submeter a tudo aquilo que diz respeito à sua fé. Fala muito a respeito da nossa obediência a Deus. E eu queria que você entendesse uma coisa agora, em nome de Jesus. Às vezes obedecer a Deus diante dos seus olhos não vai fazer sentido nenhum. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? E por muitas vezes não fazer sentido para nós, por muitas vezes a gente não entender a vontade de Deus para aquilo que Ele está mandando eu fazer, a gente questiona, a gente bate o pé, a gente não quer fazer, é ou não é? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Faz sentido Deus chegar para um homem e mandar ele sair da sua própria terra e sem dizer a ele nem para onde ele vai? Você lembra com quem aconteceu isso? Deus chegou para Abraão e disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Só vai. A primeira coisa que alguém poderia questionar é: me diga primeiro para onde, que aí eu vou. É ou não é? Mas não. Não faz sentido. Também não faz sentido Deus prometer a esse mesmo homem que ele seria pai de uma grande nação, e quando o seu primeiro filho nasce, Deus pede esse filho. Isso faz sentido? E faz sentido ainda mais eu entregar esse filho? Faz sentido obedecer a Deus nessas circunstâncias? Faz sentido Deus mandar com que um povo, ao chegar na terra prometida tão esperada, esse povo se deparar com uma cidade fortificada como era Jericó, cheia dos seus muros, e mandar esse povo arrodear aquela cidade 7 vezes, 7 dias, não foi assim? E depois mandar tocar uma trombeta e aquele muro cair? Isso faz sentido? Faz sentido Deus mandar um homem leproso, general de guerra, um homem com a patente lá em cima e com o ego insuflado, mandar esse homem tirar a roupa e mergulhar dentro de um rio, que aos olhos dele era um rio sujo, para que ficasse limpo? Faz sentido? Faz sentido o Deus de todo o universo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, lavar os pés dos seus discípulos? Faz sentido? Lavar os pés, só quem fazia era o escravo, era o menor da casa. E porque não fez sentido, Pedro diz: o Senhor não vai lavar meu pé não. Não toque no meu pé não. O Senhor lavar meu pé? Nunca. E Jesus disse: se você não deixar, você não tem parte comigo. E Pedro diz: então não lave só os pés não, Senhor, lave também a cabeça, porque eu quero ser lavado por ti por inteira. O que eu quero dizer a você é o seguinte: às vezes não vai fazer sentido nenhum a gente obedecer a Deus. Às vezes a gente vai ter que querer
questionar demais, a gente vai querer colocar os nossos obstáculos, as nossas imposições, os nossos questionamentos. A gente vai ter as nossas dúvidas. A gente vai bater o pé, a gente vai correr daquilo. A gente vai tentar fugir de alguma maneira. Mas que a gente ouça a palavra de Jesus, dizendo para mim, para você, assim como ele disse a Pedro, quando Pedro questionou ele. Jesus olha para Pedro naquele instante e diz: meu filho, o que eu estou fazendo agora você não sabe, mas você vai compreender depois. Você vai entender lá na frente. O que eu quero que você entenda é o seguinte: às vezes na caminhada, a gente vai se deparar com situações em que não vão fazer sentido nenhum obedecer. Assim como muitos na Bíblia, e eu dei alguns exemplos aqui, tiveram, e porque obedeceram, puderam provar da vitória e das bênçãos que Deus tem escondido atrás da obediência. Deus tem bênçãos escondidas atrás da nossa obediência. E Ele quer fazer de você hoje uma pessoa mansa, uma pessoa que se deixa ser conduzida, se deixa ser levada. Que o Senhor faça de você essa pessoa que olha para dentro de si, que reconhece que dentro de si nada tem, que chora por essa situação, mas que apesar de tudo, deixa com que as rédeas e a direção da vida estejam colocadas na mão do Senhor. Jesus, em todo o tempo, está nos apresentando, num primeiro momento, uma olhada para dentro de nós mesmos, em todos esses aspectos aqui que eu falei. Depois de olhar para dentro, é que a gente pode olhar para o outro. Amém? Depois de olhar para nós mesmos, depois de tirar a trave do nosso olho, a gente pode até enxergar o cisco no olho do irmão. Mas primeiro tire a sua. Olhe para você. Primeiro comece em você. Não é no outro. Todas as coisas e as circunstâncias, tudo está debaixo da autoridade do Senhor. E muitas vezes a gente deve aproveitar esse tempo, sabe? De parada, de autoanálise, de autorreflexão, para a gente poder refletir sobre todos esses aspectos da vida. Pedindo ao Senhor que Ele nos convença do nosso pecado, para que a gente possa viver uma vida agradável a Ele. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eleva o teu coração a Deus. Amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque hoje Tu nos concede essa oportunidade, Senhor Deus, de olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre quem somos. Nós não queremos ser algo acima do que somos, também não queremos ser algo abaixo do que somos, Senhor. Queremos reconhecer aquilo que realmente somos. Nos dá, Senhor Deus, hoje essa oportunidade de reconhecer quem verdadeiramente somos, de que em nós não existe absolutamente nada que Te agrade, que vamos viver, Senhor Deus, as consequências dessa nossa natureza caída até o fim, de que vamos chorar, Senhor Deus, pelos nossos pecados, debilidades, imperfeições, mas que mesmo olhando tudo isso e reconhecendo, Senhor, tudo isso, queremos fazer a Tua vontade. Não porque nós somos bons, Senhor Deus, mas porque reconhecemos quem somos. Reconhecemos que dependemos de Ti, reconhecemos que queremos andar nos Teus caminhos, reconhecemos que queremos andar em obediência, andar, Senhor Deus, pastoreados e direcionados por Ti. Nos convence disso, Senhor, para que verdadeiramente alcancemos a nossa paz, a nossa felicidade, que alcancemos esse estado de contentamento, Senhor Deus, porque nunca iremos ser felizes vivendo algo diferente disso,
vivendo uma vida distante de Ti. Nunca seremos realizados, Senhor Deus, plenamente, enquanto andarmos longe de Ti. Portanto, vem, Senhor, e convence o Teu povo daquilo que verdadeiramente eles são, daquilo que verdadeiramente nós somos. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvemos ao Senhor, queridos.